todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula remota de matemática da etapa 6. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e vamos estar trabalhando agora, aprofundando nossos conhecimentos sobre porcentagem. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é como calcular a porcentagem de um número inteiro. Para fazer isso, pessoal, nós temos várias maneiras. Eu vou mostrar aqui para vocês uma maneira que eu considero, vamos dizer assim, a mais prática, porque vai nos servir tanto para calcular a porcentagem de um número, como saber quantos por cento representa um valor de outro. Primeiro, vamos aprender aqui a calcular a porcentagem de um número. Como eu falei, há várias maneiras de se chegar a um resultado desse cálculo. Contudo, um dos melhores caminhos a ser seguido consiste em entender sempre que o valor total com que estamos trabalhando sempre vai corresponder a 100% nos nossos cálculos. E, a partir disso, utilizar a regra de 3 simples, produto do meio pelos extremos, é de fácil compreensão. Para entendermos esse conceito, observe o passo a passo para efetuar o cálculo do exemplo abaixo. Vamos aqui para o nosso exemplo 1. É que ele nos diz, calcule 25% de 60. Esse cálculo ele pode ser facilmente efetuado. Como é que nós vamos fazer isso? Foi o que a gente leu lá em cima. O nosso valor total ele vai corresponder sempre a 100%. Se eu tenho aqui o valor de 60, então esse 60 corresponde a 100. Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos dois valores a serem analisados, que são o 25% e o número 60. Observe que meu valor total aqui é quem? É o 60. Logo, ele corresponde a quem? A 100%. Organizando os dados, nós temos os valores que eu tenho aqui. Eu tenho 60. Esse 60, ele corresponde a quem? Corresponde a 100%. Eu quero descobrir qual o valor que corresponde a 25. Vou trocar aqui a cor do meu lápis aqui, da minha caneta, para ver se fica melhor, né? Vou colocar aqui um vermelho, beleza. Eu estava falando, o 60, ele corresponde a 100, e o x vai corresponder a 25%. Nós vamos descobrir o valor de x. Como é que nós fazemos? Nós multiplicamos cruzado, ou seja, meio pelos extremos. 60 vezes 25 e x vezes 100. X vezes 100 é 100x. 60 vezes 25, eu tenho 1.500. Encontramos o quê? 100x igual a 1.500. Esse 100, vou levar ele para o outro lado, deixar o x sozinho. X vai ser igual 1.500. O 100 estava multiplicando, ele passou dividindo. 1.500 dividido por 100 é só o cortar. Corto 2 zeros aqui, corto 2 zeros aqui. 15 dividido por 1 é 15. Ou seja, 25% de 60 é igual a quanto? É igual a 15. Para nós efetuarmos esse cálculo, sempre temos que lembrar disso. O valor total que eu tenho corresponde a quem? A 100%. Eu tenho 25%. Coloquei porcentagem abaixo de porcentagem. Como eu não sei esse outro valor, eu chamei de x. É o que nós vamos descobrir. Ok? Vamos para outro exemplo. O exemplo 2, tem aqui. Determine quanto representa 40% de 85. Lembra o que foi que nós fizemos no primeiro exemplo? O 60 corresponde a 100. Agora, quem é que vai corresponder ao 100? É 85. 85, ele corresponde a quem? A 100. 40%, coloquei porcentagem abaixo de porcentagem. Esse outro valor aqui eu vou chamar de x, porque é o que eu quero descobrir. Ele corresponde a quem? Ao 40. Meio pelos extremos. 100 vezes x, 100x. 85 vezes 40, 3.400.
Deixamos o x sozinho no primeiro membro. O 100 está multiplicando, ele passou dividindo. Podemos cortar dois zeros aqui e dois zeros aqui embaixo. 34 dividido por 1, eu tenho 34. Ou seja, 40% de 85 é igual a 34. Observem que sempre, ó, nos dois exemplos, eu criei aqui, ó, duas colunas. Uma coluna de valores e outra coluna com as porcentagens. Vocês observam? Na coluna dos valores, eu coloquei aqui, né, no primeiro exemplo, era 60, no segundo exemplo era 80. Esse valor, ele é o meu valor total, corresponde a quem? 100%. No primeiro exemplo, eu queria saber quantos representava 25% de 60. Logo, eu coloquei porcentagem abaixo de porcentagem. Nesse outro lado aqui, como eu não sei, eu representei por x. Foi só multiplicar cruzado, ó, meio pelos extremos, ok? Sempre vai ser esse mesmo passo a passo. Observe que aqui eu tenho um valor e tenho que descobrir outro. Eu tenho duas porcentagens, ok? Vamos ver agora quando nós temos que descobrir uma porcentagem. O tópico 2 aqui da nossa apostila. Lembrando, pessoal, essa apostila eu enviei para vocês aí como PDF. Vocês podem estar olhando e acompanhando por ela, ok? Calculando agora a porcentagem de um valor em relação a outro. O método utilizado para calcular a porcentagem de um número também servirá para calcular a porcentagem de um valor em relação a outro. Só precisamos ter atenção na organização dos dados. Observe o exemplo. Agora eu tenho o exemplo 3. Ele me diz o seguinte: determine quantos por cento, nós vamos determinar o quê? A porcentagem. Quantos por cento 27 representa de 90? Tem que pensar o seguinte, ó. Eu tenho 27, eu quero saber quantos por cento ele representa de 90. Esse 90 não é meu valor total, então ele vai valer quem? 100%. E o 27 eu não sei, ele vai valer x%, ok? Organizando os dados. Nós temos dois valores a serem analisados, é quem? É o 27 e o 90. Observe que o valor total aqui é o 90. Logo, ele vai corresponder a quem? 100%. 27, temos que descobrir quantos por cento ele vai valer, organizando os dados. Aqui eu tenho minha coluna de valores, aqui eu tenho minhas porcentagens. Observe que é a mesma coisa, ó, valores, porcentagem. O 90, ele corresponde a quantos por cento? A 100. O 27, ele corresponde a x, que é o que nós queremos descobrir. Observaram a semelhança dos exemplos anteriores? Eu tenho a mesma ideia, só que naquela hora o x estava aqui desse lado, porque eu queria descobrir um valor. Agora ele está na porcentagem. Fazendo isso, multiplicando o meio pelos extremos, 27 vezes 100 e 90 vezes x. 90 vezes x, 90x. 27 vezes 100, 2.700. Esse 90 ele está multiplicando, ele passa dividindo. X vai ser igual a 2.700 dividido por 90. Posso cortar os zeros. 270 dividido por 9, eu tenho 30%. Logo, 27 representa 30% de 90. Observe o seguinte, ó, nos exemplos 1 e 2, eu estava procurando um valor, por isso que o x estava aqui. Ó. No exemplo 3, eu estou procurando uma porcentagem. Encontramos que é 30%. Observem a diferença, ok? Vamos para o exemplo 4. Diz o seguinte, qual a porcentagem número 15 representa de quanto? 75. Coloquei aqui novamente, ó, meus valores. Quais são meus valores? 75 e 15. Quais serão as porcentagens? Vai ser o 100 e o x. Sempre, ó, o maior número representa 100. E o menor vai representar x. É só lembrar disso. Multiplicando 75 vezes x, temos 75x.
15 vezes 100, eu tenho 1.500. Vou passar o 75 para o segundo membro. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. Eu tenho 1.500 dividido por 75. Vocês fizerem esse cálculo aí numa calculadora qualquer, vocês vão encontrar que é 20%. Logo, 15 representa 20% de 75. Observem que o mesmo método eu utilizo nos dois casos. No primeiro, observem, eu tenho uma porcentagem quebrada, né, 40%, tenho que descobrir um valor. No segundo, eu tenho dois valores, tenho que descobrir uma porcentagem. Sempre nós vamos estar montando os valores dessa forma. Nessa primeira coluna aqui, eu vou colocar os valores. Nessa outra, eu coloco as porcentagens. Se a questão me der dois valores, logo eu tenho que descobrir quem é a porcentagem. Se ela me der uma porcentagem e um valor, eu tenho que descobrir outro valor. Tem que ter muita atenção no que a questão pede. Montei minha questão certinha, é só multiplicar meio pelos extremos, que consigo chegar no resultado tranquilamente. Essa aula, gente, basicamente é para isso, é para apresentar essa forma de resolver porcentagem. Disponibilizei no grupo também um arquivo contendo uma atividade, as instruções para uma atividade. Baixem esse arquivo, sigam o passo a passo e me mandem, ok? Conforme as instruções. É muito importante que vocês façam isso, porque além de fixar o conteúdo, né, que a gente está vendo, ainda tem a nossa participação na aula e a frequência, ok? A gente vai ficando por aqui. Até mais.